João capítulo 3, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Levante as mãos, digam amém. Amém. Digam amém. Amém. Peço para que você tenha muita atenção, para que Deus ele possa tocar. Preste atenção. A palavra de Deus, ela nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho unigênito, o Filho único que Ele tinha, o único Filho que Ele tinha. Ele entregou por causa do amor. Preste muita atenção nisso. Preste bem atenção. Para dizer que Deus, o que lhe fez pegar no Filho único e entregar, é o amor. Quem está compreendendo isso? E por que eu trago esta palavra no dia de hoje? Enquanto eu estava no monte ontem na madrugada, porque fomos na segunda-feira de noite, estivemos a orar também na madrugada de terça-feira, fechamos o jejum e oramos aí. Então o que acontece? Naquele momento eu comecei a fazer uma oração. Eu orei, Deus, por que as pessoas não devem entender que é o Senhor quem opera, que é o Senhor quem trabalha? A maior parte das pessoas são aqueles que dizem porque quem diz, é um pacto. Não porque eu estava a orar porque sentia dor no coração, não. Isso não me preocupa, porque eu sei que é Deus que opera. Mas era aquela conversa. Está vendo quando você está numa intimidade com Deus? Então eu conversava com Deus. Eu disse, sabe Deus, eu não escolhi ser pastor. Isso nem era meu sonho, eu nem pensava nisso. Mas o Senhor me escolheu e o Senhor me usa. Então Deus ele me falou: tudo tem um preço a se pagar neste mundo. Quem está compreendendo isso? O poder que eu te confiei, o poder que eu te dei, tem um preço a se pagar. E o preço que você deve pagar são esses nomes que você há de ouvir: que você é feiticeiro, que você é isto, que você é aquilo. Você há de ouvir qualquer coisa. É o preço que você está a pagar por ser aquilo que você é. Quem está compreendendo isso? Então quando ele me falou isso, eu me lembrei do episódio de Jesus, o sofrimento que Jesus ele passou. Eu olhei e disse: se Jesus sofreu por causa do nosso livramento, da nossa salvação, aqui nós já não estamos a falar exatamente de Jesus, estamos a falar de Deus, estamos a falar da pessoa que entregou o outro para servir de sacrifício. Não sei se já haviam pensado nesse sentido, porque nós olhamos para Jesus, é claro que eles são um só, mas nós olhamos sempre para Jesus e nós falamos que Jesus morreu por nós por causa do amor. Mas no fundo, foi o Deus Pai que entregou o Filho por causa do amor. É claro que Jesus aceitou por ser aquele filho obediente, e Ele aceitou que cada um de nós pudesse ser salvo por meio dele. Mas presta atenção, nós vamos entender que por causa do amor, Jesus ele teve que entregar o único filho, ou melhor, Deus teve que entregar o Filho único. Se não fosse por causa do amor, Deus perderia o filho? Não perderia o filho. Ele teria o seu filho, porque ele diria: eu não tenho tempo para essa gente, porque eles vão sempre me abandonar, sempre vão me insultar. Está compreendendo isso?
Mas por causa do amor, ele teve que pagar o preço. Eu vou dar um exemplo. Quantas mulheres estão a pagar o preço no lar? Por causa do amor que elas têm para com os filhos. E ela diz: eu só não vou embora deste lar por causa dos meus filhos. Quem está compreendendo isso? Não só mulheres, há homens também que não têm paz no lar. Não tem paz naquele casamento. Mas eles dizem: olha, se eu for embora, como é que vão viver? Como é que ficam? Quem está compreendendo isso? Então, você vai entender que há pessoas que estão a pagar o preço por causa do amor. Jovens que estão a sofrer, coitadas. Ela diz que: olha, eu até quero deixar aquele jovem, mas o problema é que eu lhe amo muito. Mas aquele mesmo jovem está a fazer atrasar. Aquele mesmo jovem está a parar a vida daquela menina. Mas ela, como tem amor, a vida dela está parada. Quantas mulheres estão a sofrer no lar por causa da sogra? Ela diz: olha, só estou a aguentar por causa deste homem. Eu amo este homem. Para a minha sogra não é problema. Mas ela está a passar mal, está a sofrer. Poucas e boas que ela ouve. Mas por causa do amor está lá. Quem está compreendendo isso? Então, para dizer que Deus, a única condição que houve para ele foi o amor. Ele acabou entregando o Filho único. Você, para ser o que deseja ser, tem que pagar o preço. Alguns são aqueles que até falam: eu gostaria de ser como revelador, também quero ser pastor. Estão sempre bem vestidos, cheiram bem. Escuta, há um preço a se pagar. Por isso você vê outros já fugiram. Não é fácil isso. Quem está compreendendo isso? Eu vejo os meninos aqui a dormir, estão sentados às vezes nas reuniões, dormem, sono que eles sentem. Está compreendendo isso? Porque não é fácil. Escutem, quantas coisas que eu tive que sacrificar nesta vida. Está compreendendo isso? E se você não é aquela pessoa que aguenta, você foge. Não há que ir para o show. Não há que chilar. Não há que estar aí em ambientes que não tem nada a ver com Deus. Está compreendendo isso? Por isso que a conversão de algumas pessoas é uma conversão não completa. Porque elas estão em Deus, mas o mundo ainda lhe chama. Tem que pagar o preço. Quem está compreendendo isso? Você quer batizar? Tem que pagar o preço. Há coisas que você quer fazer, mas que não pode mais fazer. Por ser batizado, é o preço que você está pagando. Por amar a Cristo, você também tem que pagar o preço. Está compreendendo isso? Não é você pensar que quando você entrega para Deus é coisa fácil. Não é fácil. Ser cristão não é algo fácil. Aos que se intitulam cristãos por causa da denominação, mas preste atenção, há aquela pessoa que é cristã pela essência daquilo que ela vive. Porque cristão, no fundo, não é quem está no Evangelho. O cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Esse é que é o verdadeiro cristão. Não é dizer que eu sou cristão porque vou para uma igreja evangélica. Isso está vazio. Ser cristão, estamos a falar daquele que é imitador de Cristo. Esse é que é cristão. Mas hoje em dia nós chamamos cristão qualquer pessoa. Está compreendendo isso? Você há de ver, mesmo os muçulmanos, existem muçulmanos de essência, aqueles de raiz, mas existe aquele que é muçulmano porque é Mohammed, porque Bashir já é muçulmano. Mas há que ser muçulmano mesmo de raiz, seguir aqueles princípios aí islâmicos. Está entendendo isso? Então você tem que entender isso, perceber. Então tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Para você estar no lar, tem que pagar o preço. Para você ser uma mãe,
tem que pagar o preço. Para você dar o melhor aos seus filhos, tem que pagar o preço. Alguns não estão a prosperar, alguns não estão a chegar ao destino porque não querem pagar o preço. As pessoas não estão a aceitar pagar o preço. Eu gostaria de ser como fulano de X. Você sabe como é que fulano de X lutou para chegar onde está? Por isso não vale a pena ter inveja das pessoas, porque talvez o que a pessoa fez para chegar onde está, você não vai conseguir. Quem morreria por ti? É o único Jesus Cristo que morreu. Então, para dizer que para que algo aconteça é necessário pagar o preço. Só isso. Não é você só desejar, tem que pagar o preço. Você saber que, olha, assim que eu estou a seguir este caminho da fé, o preço que eu tenho que pagar é nunca mais entrar nas palhotas. O preço que eu tenho que pagar é saber que, olha, por mais que me visitem na minha família, por mais que digam vamos à procura, eu tenho que ter o peito, bater o peito e dizer que não, esses lugares eu já não entro. É o preço. Quem está compreendendo isso? E quando você se entrega para Deus, você vai entender uma coisa: a tua vida também vai mudar. Você vai parecer até uma pessoa matreca, mas é o preço que tem que pagar. Está compreendendo isso? Pessoas olharem para ti, isso aqui é um atrasado. Mas sabe por quê? Você está a pagar o preço daquilo que você escolheu: ser cristão, estar em Cristo. Quem está compreendendo isso? Por isso, nós temos que valorizar o preço que foi pago na cruz. Nós temos que valorizar isso. Não é só nós olharmos assim de uma forma superficial. Temos que valorizar, porque alguém pagou o preço. Você que já é mãe, você que já é pai, você está a investir nos estudos do seu filho, está a pagar carinha, está a pagar mensalidades que não são nada fácil. Você está a lutar de todas as maneiras. E de repente o teu filho está a entrar no mundo dos vícios, está na suruma. Como é que você se sente como pai? Vamos falar, como é que você se sente? Não dói isso? Tanto investimento para nada. Isso dói. Quem está compreendendo isso? É a mesma coisa que o nosso Deus ele sente. Ele investiu para a nossa salvação. Entregou o único filho por causa do amor. E hoje, o que nós fazemos? Esta salvação está garantida. Mas o que nós fazemos? Nós talvez continuamos na mesma vida, continuamos na mesma situação. E olhem para mim, abra 1 João aí, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. No versículo 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus. Não porque nós amamos a Deus. Não porque nós amamos a Deus. Escuta. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Está entendendo isso? Aqui não se trata do amor que nós tivemos para com Deus, mas se trata do amor que Ele teve para conosco. Foi Deus que primeiro nos amou. Foi Deus que nos amou primeiro. Está entendendo isso? Para dizer que nós nem merecemos este amor aqui. Este amor aqui nós não merecemos. É pela misericórdia, é pela graça. Tenta imaginar a tua vida sem Jesus. Tenta imaginar o teu estado atual sem Jesus. Onde é que você estaria? E como é que seria a tua vida? Presta atenção. Nós tivemos uma reflexão profunda no culto das 12. Todos os cultos foram abençoados, mas tivemos uma reflexão profunda no culto
das 12. Porque no culto das 6, Deus ele falou algo muito interessante. Presta atenção nisso. O Espírito Santo, não Deus. O Espírito Santo falou o seguinte: imagine o momento em que Jesus ele foi crucificado. Aquele todo episódio, desde o julgamento, desde o sofrimento até a crucificação e morte de Jesus. Eu comecei a imaginar, eu entendi algo. Jesus, que morreu por nós, não teve nem oportunidade de casar, não teve nem oportunidade para curtir a vida dele aqui na terra. Jesus não teve a oportunidade de viver a vida dele. A vida dele era ganhar almas, levar pessoas até o reino. E ele foi acusado injustamente por aquilo que ele não havia feito. Ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi entregue. Ele passou por todo aquele sofrimento. E no fim, ele foi crucificado. Tenta imaginar esse todo episódio e analise a tua vida. Será que você tem sido aquela pessoa grata por aquilo que Deus ele tem feito ou que ele fez na tua vida? Ou será que nós vivemos de uma forma dissoluta, de uma forma que Deus ele sabe, Deus ele que sabe. mas será que já colocamos em nossa mente? Estamos aqui, somos assim, é graças a Deus. Sabe, no culto das 12 horas, eu vi pessoas a tentarem se procurar. E naquele mesmo momento eram homens e mulheres em lágrimas, por entenderem que, olha, estou aqui graças a Deus. Há pessoas que o sangue deles já verteu, talvez porque foram baleados, alguns porque foram espetados uma faca, uma garrafa, mas pela graça de Deus esteve lá alguém que lhes ajudou e hoje estão vivos. Mas Jesus, naquela jornada, ele não tinha que ser ajudado, não teve alguém para lhe ajudar. Ele devia carregar a cruz, tinha que arrolar chamba. Então preste atenção, tenta analisar, tenta procurar a tua vida. Quem está compreendendo isso? Tenta procurar a tua vida e você há de ver que diante de Deus o preço que você tem pago por aquilo que você está a viver ou querer viver é justo. Tem que pagar o preço. Quem está compreendendo isso? Então você vai buscar a Deus e ao mesmo tempo você vai agradecer. Mas é necessário chorar mesmo mais, procurar-se e olhar para Deus. O que eu tenho feito? Porque se ela chora agora neste momento, ela vai poder entender o sacrifício que Cristo sofreu por nossa causa. Porque muitos que talvez acabam não se entregando é porque não entendem até hoje o preço da cruz. Naquilo que são, vamos dizer, pesquisas, o corpo de Jesus já não tinha sangue. Porque mesmo quando picaram no lado de Jesus, já não saía mais sangue. Era só água, era um líquido qualquer. Jesus já não tinha sangue. Para dizer que ele perdeu o sangue, pagou o preço por causa de cada um de nós. E o Isaías relata muito bem isso. Ele diz: por suas pisaduras fomos sarados. Enquanto Jesus era pisado, era cuspido, ele estava a garantir
a nossa esperança, a nossa alegria. Ele estava a garantir a nossa saúde. Ele morreu por cada um de nós. Então é justo nós chorarmos na presença dele como reconhecimento. Eu estava a falar que, olha, você que não consegue orar, chora apenas. Não precisa falar nada, chora apenas. O teu choro fará com que Deus entenda que esta mulher, este homem, sabe do preço que foi pago na cruz. Preste atenção. A partir do momento em que você reconhecer o preço que foi pago na cruz, a tua vida muda. Por isso Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? É que Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou, está vivo, não está mais na cruz. Essa é a verdade. Então, a partir do momento que você viver isso, você vai sentir a paz, o Espírito de Deus tocar em sua vida.